Vamos orar, vamos falar com Deus, buscar a graça, a direção de Deus para esse culto, para esta tarde, quando nós mais uma vez nos reunimos aqui para prestar ao Senhor um louvor, uma honra, uma glória, né? Servir o Senhor da maneira que Ele quer ser servido. E para isso nós precisamos da direção do próprio Deus. Senhor, Pai querido e Deus Todo-Poderoso e amado, nós nos apresentamos ao Senhor, buscando, Senhor, a sua direção, não sem antes declarar ao Senhor o nosso amor, a nossa dependência, não sem antes dizer da importância que nós damos e da alegria que nós temos no nosso coração por toda a graça que o Senhor tem derramado por sobre nós, por sobre a salvação que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, o nosso coração se alegra com tudo isso, Senhor. E buscamos de Ti a graça para esta tarde, quando mais uma vez vamos prestar ao Senhor um culto que queremos fazê-lo da maneira que agrada ao Senhor, não um culto que nos satisfaça, mas nós queremos Te servir. Ajuda-nos então, ó Deus Todo-Poderoso, a sermos úteis ao Senhor nesta tarde. Ajuda, Senhor, a crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor, e que todos juntos possamos adorá-lo em espírito e em verdade, num culto racional. Fica conosco e livra-nos de todas as formas do mal, e oramos no nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs e vocês todos que estão nos ouvindo nesta tarde e nos vendo também, mais uma vez, nós estamos ao vivo pelo Facebook, estamos transmitindo esta programação que é um culto a Deus ao vivo. Você pode entrar lá e acompanhar, né? facebook.com/Pastor Mário Filho. E estamos gravando também aqui. Estamos. Só confirmar aqui, irmãos, porque às vezes 7 estão gravando. Às vezes eu esqueço ali, né? Para o YouTube, esta proclamação da palavra de Deus também estará no nosso canal do YouTube. Pastor Mário Filho, PR. Pode entrar lá no YouTube e colocar isso aí que você vai ver todas as programações que nós já colocamos por lá, todas as pregações, na verdade, que nós colocamos no YouTube, que são as mesmas que nós temos lá no nosso blog, pastormariofilho.blogspot.com.br, lá no LinkedIn, enfim, no Twitter, em todas as redes sociais nós temos colocado os nossos vídeos para que mais e mais pessoas possam ouvir a verdade. E nós vamos falar um pouco aqui a respeito do que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, para ler aí. Na verdade, a leitura vai do Lucas 22, a partir do versículo 24.
24 até o 30. Mas por uma questão de tempo, nós vamos ler só o versículo 22 de Lucas. Perdão, nós vamos ler só o versículo 24 de Lucas 22. Se você tem a Bíblia, irmão, irmã, abra comigo, leia. Você sabe que a fé, e eu mostrei isso claramente hoje de manhã, né, derrubando mais um muro, mais um desses paradigmas aí que as igrejas denominacionais colocam. Mostrei que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo mesmo, como está escrito na Bíblia. Então eu quero convidar você para ler comigo Lucas 22, capítulo 22, versículo 24. Diz assim, olha: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Irmãos amados, irmãs queridas, eu imagino, né, e posso imaginar errado, já que é imaginação, que as pessoas acompanham a programação, não todas, mas a maioria delas, com a Bíblia aberta. Porque às vezes eu passo aqui alguma referência errada e agradeço a correção que sofro, né? Tem que corrigir mesmo, porque às vezes eu não entendo, né? Eu estou tão assim concentrado no que eu estou falando que eu não entendo a correção. Peço perdão, mas agradeço. Jesus tinha, conforme está narrando, olha só como é que é o ser humano. Por causa disso que em outras passagens, e a gente falou sobre isso essa semana, Paulo alerta que nós precisamos aconselhar uns aos outros, porque nós somos, a carnalidade que impera em nós é terrível. Olha só, Jesus tinha acabado, Jesus era judeu. Tem gente que esquece disso. Quando você está lendo a Bíblia, você não esqueça do que você já leu. Jesus era judeu. E Jesus foi o único judeu que cumpriu toda a lei. Jesus tinha acabado de tomar a Páscoa. Realizar a Páscoa, porque Páscoa é coisa dos judeus, né? Falamos sobre isso semana retrasada. Imediatamente após tomar a Páscoa, Jesus institui para nós, cristãos, e para judeus que creem em Jesus, a ceia. Ele toma, ele cumpre a lei e já imediatamente realiza a primeira ceia, que você vai ler aí, né? Em Lucas capítulo 22, versículos do 19 ao 23. Jesus tinha acabado de instituir a ceia. E ali eles estavam no cenáculo, estavam ali os 12 apóstolos. Não estavam 11, estavam 12. Jesus institui a ceia, fala do pão, que representa a carne dele, fala do cálice,
que representa a nova aliança, representa o seu sangue. O pão e o suco do fruto da vide são representativos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E Judas estava ali. Parece muito claro isso. Mas também, se você for ler João, Evangelho de João, capítulo 13, parece que Judas, depois que Jesus molha o pão no vinho e dá esse bocado molhado, em João capítulo 13, nos dá a impressão de que Judas sai da sala, sai do cenáculo. Então, muita gente acredita que a partir daquele momento Judas não esteve mais presente ali, mas ele estava na última, na Páscoa, na instituição da ceia. E Judas era o traidor. Todo mundo sabe disso. Estou falando de Judas Iscariotes. Não Judas que escreveu a carta, que era o irmão de Tiago. Não, Judas Iscariotes era o traidor, o sujeito que traiu Jesus. Né? E eles tinham acabado de tomar ceia. E quando Jesus fala do traidor, surge uma desconfiança dos discípulos. Né? Será que é você? Será que é você? Um olhava para o outro e falava: epa, quem é que vai ser o culpado desta covardia de trair o nosso Senhor Jesus Cristo? Tinha encerrado a ceia, né? Eles tinham comemorado a Páscoa judaica e imediatamente Jesus institui o que os cristãos deveriam fazer. Que depois Paulo recebe essas instruções de como deveria ser feito diretamente do Senhor Jesus, e ele faz constar da sua carta, na primeira aos Coríntios, capítulo 11. Está lá, né? Sobre a ceia. Então eles tinham tomado a Páscoa, tinham tomado a ceia e estavam ali. Logo após a ceia, começaram a discutir entre eles qual deles seria o maior. Eu sou o maior, não, você é maior, não, o maior é ele. Eles tinham acabado de tomar a ceia. E quando você vai ler lá sobre a ceia em 1 Coríntios, você vai ver que as pessoas, para participarem da ceia, e nós, quando ministramos a ceia aqui, fazemos questão disso, que cada um tenha um momento de recolhimento e busque o perdão de Deus, para que o Senhor torne cada um digno de participar da ceia. Eles tinham participado da ceia, os discípulos, esses mesmos homens que o Senhor Jesus depois os capacita a expulsar demônios, a curar enfermos, a beber veneno e não fazer mal para eles. Eles começam a discutir qual é o maior aqui. Aqui tem, eu sou o maior. Não, eu fico mais perto do mestre, sou eu que sou o maior. E aí Jesus mostra para eles o seguinte:
que grandeza no reino de Deus, sucesso, prosperidade no reino de Deus, felicidade no reino de Deus, alegria no reino de Deus, paz no reino de Deus, é completamente oposto da ideia humana. Porque qual a ideia, qual a definição que nós temos de paz? Está tranquilo, não está em conflito com ninguém, está sossegado, todo mundo gosta de você. Por causa disso que Jesus fala que Ele vai nos dar uma paz que excede, quer dizer, vai muito além do entendimento humano, porque esse é o entendimento humano de paz. É quando ninguém está contra você, está todo mundo do seu lado, você se julga em paz. O que é prosperidade no âmbito humano? É poder ter aquilo que quer, não sentir falta de nada, quer comprar uma casa, compra, quer comprar uma maior, compra, quer um carro novo, compra, precisa de um médico, tem o seu convênio. Isso é prosperidade. A empresa vai bem, está sempre no azul. Esta é a ideia humana de prosperidade. Não é? E nós vamos por aí afora. Mas grandeza, prosperidade, alegria, paz, bem-estar, na visão de Deus é muito diferente da visão humana. E aí Jesus começa a explicar, e isso nós temos que entender, porque é aí que as sinagogas de Satanás, e por isso são sinagogas de Satanás, porque enganam vocês. Talvez vocês que estão me ouvindo agora à tarde, não, porque eu sei que à tarde são pessoas mais sérias com o Evangelho que nos acompanham, né? Mas este vídeo vai ficar postado. O que estas sinagogas de Satanás aí proclamam no rádio, na televisão? O bem-estar físico, o bem-estar emocional, que na visão espiritual é completamente diferente disso que nós imaginamos. E Jesus começa a explicar isso dizendo, olha, os reis que dominaram sobre os gentios eram considerados grandes pessoas e foram até chamados de benfeitores. Vai acompanhando, vai descendo aí os versículos comigo. Mas isso tudo era na visão humana. Porque na visão de Deus, eles eram pessoas horríveis, pessoas cruéis, fizeram coisas boas para os homens, mas não fizeram nada para o reino de Deus. E a visão de Deus diz que pessoas que agem assim são déspotas. São as pessoas que buscam ter um nome associado à bondade. Olha, nós estamos ajudando ali aquelas pessoas. Está cheio disso por aí. E era isso que os discípulos, os apóstolos, estavam discutindo. Qual deles era o melhorzinho ali? Está cheio de denominação aí, dizendo que ajuda esse, ajuda aquele outro. São as pessoas que querem ter um nome associado à bondade. Mas a bondade aqui,
não fazem nada para a bondade espiritual. Não tem as características do verdadeiro cristão. Não tem um nome, usa um terno, gravatinha, tudo, anda com a Bíblia para baixo para cima. Mas não tem a característica cristã. Porque, com relação às pessoas que seguem Jesus, os que querem ser grandes, famosos, e está cheio, viu, meu irmão, minha irmã, entenda isso, está cheio de líder, dono de igreja, né? Querendo ser grande, querendo tomar o lugar do menor, está cheio. Você nunca viu nenhuma denominação onde na placa, nos panfletinhos, em todo lugar tem o nome do pastor presidente, pastor titular, pastor fundador. Mas a Bíblia ensina que aqueles que querem ser grandes, aqueles que querem liderar, precisam se humilhar para servir os outros. É isto que Jesus está falando. E acompanha comigo os versículos, o versículo 26 de Lucas 22. Você quer ser um líder? Primeiro você tem que servir. E você vê que Jesus é tão radical, né? E eu fico feliz quando me chamam de radical. Primeiro, fico feliz porque a pessoa nem sabe o que quer dizer radical, né? Mas, para mim, radical foi Jesus. Se me chama de radical, então eu não estou na trilha certa. E essas resoluções de Jesus, elas são completamente invertidas das tradições que aceitam o menor sendo inferior ao maior. Foi por que Jesus lavou os pés das pessoas lá? Porque aquilo não era serviço do dono da casa. Não, aquilo era serviço do servo. Aquilo era trabalho do servo. Ele não lavou para dizer, olha, eu sou humilde. Não, ele lavou dizendo, agora eu estou como servo. É isso que você tem que analisar. Cuidado com essa gente que quer estar com o seu nome ligado à bondade. Querem ter o seu nome associado às coisas de caridade, de bondade. Cuidado com isso. Porque eles manifestam a grandeza através da autoridade e não através do serviço. O serviço que eles querem fazer é com o seu dinheiro. Preste atenção. Você está me entendendo? Fazer, né? Existe até um ditado muito curioso que diz assim: fazer reverência com o chapéu dos outros. Né? Na época que todo mundo usava chapéu, se tirava o chapéu para fazer aquilo. Então, o sujeito fazia reverência tirando o chapéu do outro, não dele. Ele continuava protegido do sol. E é isso que Jesus está falando. Os seguidores de Jesus querem servir, não ser servidos. Hoje, qual a avaliação que você faz? E é assim que a gente começa a provocar, a aconselhar. Às vezes as pessoas me perguntam as coisas e eu devolvo a pergunta para elas, para saber o que elas pensam do assunto, para saber se elas têm, porque se elas estão perguntando, elas têm uma posição que as leva à dúvida. Então eu quero saber qual é essa posição. Como você crê aqui?
para que gere a dúvida? As pessoas não gostam. Mas, na avaliação humana, o que é mais importante para você? Você ser convidado para uma refeição ou você ser chamado para servir à mesa esta refeição? O que você gosta mais? Não, você não vai responder isso para mim, você vai responder isso para você. Aí você começa a fazer uma análise de como você aprendeu, que tipo de cristianismo você aprendeu. Eu penso que o cristianismo que eu aprendi lá há 30 anos atrás é diferente do que se aprendeu. Não, é o mesmo cristianismo. Só que, pela graça, compaixão, misericórdia de Deus, eu consegui entender que aquilo estava tudo errado. E não entendi com a ajuda de ninguém, não. Entendi sozinho. Fui ter que bater cabeça. E hoje eu estou passando isso para você. O cristianismo verdadeiro não é de bem-estar. O cristianismo verdadeiro não é de paz, não é de alegria, não é de prosperidade, não é de todo mundo gostar de você. Oh, aquele crente lá é uma beleza, hein? Oh, não gosto de crente, mas daquele crente lá eu gosto. Opa, então tem um problema. Porque as pessoas não podem gostar da gente desse jeito. Porque ninguém gostava de Cristo desse jeito. Aliás, a grande multidão que seguia Jesus, seguia por quê? Porque eles não tinham o que comer. E Jesus, às vezes, 2 vezes fez aí uma multiplicação aí, não é? Comeram. Não tinha um médico. Às vezes Jesus curava. Então eles seguiam Jesus por interesse. Quem é que estava na crucificação de Jesus ali? Olhando para Jesus, vendo tudo aquilo? Aquela multidão? Não. Aquela multidão, caiu fora. Se nós quisermos ser cristãos, nós precisamos estar dispostos a servir e não a ser servido. Jesus, ele veio como servo dos homens. É isso que ele está dizendo aqui. Lucas 22, versículos do 24 ao 30, porque os apóstolos tinham acabado de tomar a ceia e já estavam discutindo quem era o maior, quem era o bambambam, quem é que ia ser o dono da igreja, o líder. É isso que eles estavam discutindo. Jesus falou: olha, eu vou morrer, vocês têm que tocar o barco aqui. Então já estavam ali: opa, pode deixar que eu assuma, é comigo mesmo. Você está entendendo? Quem é que vai mandar aqui? Quem é que vai ser o chefe aqui? A quem todo mundo vai responder aqui? Era essa a conversa. Aí vem Jesus e diz: olha, você quer ser o maior? Então, para ser o maior, primeiro você tem que ser o menor. Ninguém quer ser o menor em lugar nenhum. Lugar nenhum. O sujeito quer ser o primeiro. Quer passar na frente. Engana o outro para passar na frente. Isso não é cristianismo, mas é isso que é ensinado. Não, você está aqui para vencer, você tem que ser feliz, você tem que conquistar. Aí você dá não sei quanto, está vendo? Agora você continua dando. Isso não existe isso na Bíblia, isso é comércio. E é um comércio tão deslavado, descarado, tão desonesto. E as pessoas acreditam. Se você quer ser um cristão, meu irmão, minha irmã, nós temos que seguir Jesus.
Nós temos que imitar Jesus. Jesus foi servo. Pô, pensa um pouquinho aí, amado, vamos pensar um pouco, vai. Não vamos ser crente abobalhado, né? Você já pensou se lavar os pés de pessoas que só andam de sandália? Naquela época não tinha asfalto. As boas ruas, as boas vias eram com pedras, tudo desnivelado, aquele pé tudo sujo, cascorento, porque é assim que as pessoas andavam de sandália. Uma unha comprida, suja por baixo de terra, outra limpa. E Jesus foi lá e lavou. Não eram os pés cheirosinhos, não, cuidadinhos, com talquinho, não, eram os pés fedidos. Jesus foi lá lavar. Você quer ser cristão? Você tem que estar disposto a fazer isso. Não estou dizendo que você tem que lavar o pé de ninguém. Eu estou usando Jesus. Como ele, o Deus, se rebaixou para fazer o serviço de um escravo. Porque quem lavava os pés dos convidados eram os escravos. E as pessoas, quando chegaram ali, chegaram com os pés bem sujos mesmo, porque acharam que os escravos aqui iam lavar. Mas aí veio Jesus. E Jesus tinha essa mania de provocar os discípulos. Você pode observar, Paulo também faz muito isso. Eu já falei aqui, as pessoas leem as cartas aos Coríntios, mas não conseguem entender. Por quê? Porque Paulo usa de um cinismo, de uma provocação naquelas cartas. Porque Jesus fazia isso. Jesus falou, olha, para os discípulos, olha, vocês acabaram de ficar comigo aqui, nas tentações, nas provações, e agora vocês vão ficar discutindo aí entre vocês para saber quem vai ser o bambambam, quem é o melhor. Na verdade, né? Todos vocês vão fugir, todos vocês vão desaparecer, vai cada um para um canto aí. Quantas vezes a gente já viu isso? Eu já vi, quantas vezes eu já ouvi. Depois de um tempo a gente fica calejado. Não, pastor, vamos fazer, pastor, vamos, não, a gente está com o Senhor. Olha, não, a gente assume. Opa, daqui a pouco, cadê essas pessoas? Cadê? Cadê essas pessoas? Cadê aqueles que falaram, olha, o que você precisar, eu estou aí com você, estou lado a lado, você precisa de carona, é só me ligar. Eu não ligo, né? Eu já aprendi, né? Não, pastor, vamos lá, eu vou fazer, quanto você precisa? Não, meu irmão, não é assim que funciona. Porque foi assim que aconteceu com Jesus. Todos desapareceram, fugiram. E mesmo assim Jesus ainda sabia que eles amavam, tinham um amor por ele. E por causa disso que Jesus diz, olha, a recompensa de vocês virá. Num momento certo virá, vocês vão assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, quando Cristo voltar para tomar o trono de Davi e reinar sobre a terra.
Lá na frente. E tem gente pregando aí que você tem que fazer, que você tem que conquistar, que onde já se viu, você dá tanto, primeiro você faz para Deus. Quem recebeu a promessa foi Cristo, recebeu a promessa do Pai de reinar. Não fomos nós que recebemos a promessa, foi Cristo. Ele estendeu a promessa que eles irão reinar com ele sobre um Israel renovado, sobre uma nação renovada. O que é ser renovado? É deixar as coisas velhas e viver do novo, renovado. O que é o novo? É a verdade de Cristo. Isso é o novo. Né? Quantas coisas se auto-intitulam renovadas, continuam velhas, tacanhas, cheias de nódoas. Jesus tinha acabado de ministrar, instituir a ceia. Aqueles homens participaram da primeira ceia, e a primeira discussão, logo depois da ceia, foi: quem é o maior aqui? Quem é o melhor aqui? Quem sabe mais aqui? Quem que vai comandar isso aqui? Você quer saber mais? Então comece não sabendo nada. Eu sempre falo, olha, ouça primeiro tudo que eu vou dizer. Tem gente que eu falo uma palavra e já está perguntando, né? Deixa discorrer, porque lá no final eu vou falar sobre isso. É uma sequência de coisas. A pessoa já quer saber. Ser cristão, meus irmãos, minhas irmãs, não é um negócio fácil, sabe? Não. Essa coisa que ensinam na maioria, na grande maioria das denominações, olha, salvo raríssimas exceções. Pior que as pessoas vão muitas vezes para dentro das exceções, arrastando com elas aquele defunto, fétido, podre do que elas aprenderam lá atrás. E não querem se separar desse defunto. Se renove em Cristo, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Busque graça do entendimento. Às vezes você está lendo e diz assim, mas eu não consigo entender. Busque graça. Ore. Já li, não entendi. Agora eu vou te ajudar então, se você precisar. Mas eu tenho certeza que buscando, orando, meditando, lendo, não se esquecendo do que você já leu, você vai entender muita, mas muita coisa que você não entendia. Cristo quer que nós sejamos seus discípulos. Esta é a vontade, o desejo do nosso Senhor para com cada um de nós. Leia a palavra de Deus. Não abra mão da verdade, seja para quem for. Não abra mão da verdade, porque se você abrir mão da verdade, você está abrindo mão de Cristo, porque Cristo é a verdade. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, hoje juntos nós pudemos aprender que esse defeito que muitas vezes nós temos já começou lá
com os apóstolos, e Cristo orientou a cada um deles, e a orientação que o Senhor deu para cada um deles está aqui registrada na Bíblia, não é mistério, está aqui. Nós só temos que ler e buscar entendimento. Temos que ler primeiro, para depois entender. Se não lermos, não vamos entender. Livra-nos, Senhor, de mais esta forma do mal. Abre o nosso entendimento para as coisas santas. Às vezes nós entendemos coisas tão complicadas, mas que não fazem parte das coisas santas. Não estou dizendo que não é importante, mas vou usar aqui as palavras do apóstolo Paulo: de pouco proveito tem. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs, fortalece-os na verdade, fortalece-os em Cristo. Às vezes a gente fica triste, abatido, faz parte, mas não podemos desistir do nosso Senhor e Salvador, aquele que se entregou por nós na cruz no Calvário. E todas as vezes que abrirmos a Bíblia para ler, Ele vai nos ensinar, porque Ele é amoroso. Graças eu te dou, Senhor, e esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o Yeshua HaMashiach. Amém.